Pessoal, estou de volta aqui na Feira dos Goianos para vocês verem como está o movimento. Parado. Ninguém vende nada. Quando entra um vendedor, quando passa um cliente, eles faltam rasgar no meio para ver se o cara compra alguma coisa, porque realmente está ruim, o negócio está ruim. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa pagar suas contas. E essa é a verdade, pessoal. Contra fatos, não argumentos. A verdade do Brasil, de Brasília e da Feira dos Goianos hoje é essa. A realidade. Um polo de compras de confecção já foi muito concorrido, não achava loja, não achava nada aqui para alugar. Agora tá assim, pessoal. A Deus dará. E eu tenho medo do que vem pela frente aí, porque os comerciantes estão chorando, estão sofrendo. Eu sou comerciante também. E realmente a verdade é essa, pessoal. Olha aí.